Olá, este é o No Elevador Penso na Roça, um podcast em que a gente discute tudo que precisa ser consertado nos sistemas alimentares. Hoje a gente vai falar um pouquinho da importância de se encontrar, de comer junto. E eu tô aqui para falar sobre isso com a Rafaela Gontijo, fundadora da Nu, com o Ricardo Moreno, fundador da plataforma The Summer Hunter, com o Thiago Nasser, cofundador da Junta Local, e eu sou Mariana Weber, fundadora da plataforma O Caderno de Receitas, jornalista e head de marketing da Nu. Para começar, Thiago, você pode contar um pouquinho sobre quem você é e o que te levou a cofundar a Junta Local? Claro, obrigado pelo convite, Rafa, Mariana, prazer estar aqui com o Ricardo. Bem, sou o Thiago, cofundador da Junta Local junto com o Bruno. É, eu venho de uma trajetória acadêmica, assim, de pesquisa com sistemas alimentares, ativismo político, só que eu sempre fui apaixonado por comida, por cozinhar. Meu pai é agrônomo, minha família é mineira, então a coisa de cozinhar em casa, de saber de onde a comida vem, sempre foi muito presente. E quando eu vim para o Rio, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era ir para a feira, saber de onde é que as coisas vão, cozinhar. Depois eu morei um tempo na França e fazia a mesma coisa. Aí eu descobri que eu queria trabalhar com isso, basicamente. Isso levou à fundação da Junta Local. Legal. Ricardo, pode se apresentar também? Posso, como você disse, sou jornalista de formação, tenho 48 anos, passei cerca de 20 e poucos em redações, boa parte desse tempo revistas, um pouco de TV, um pouco de rádio, um pouco de internet, mas basicamente revistas. Fundei o The Summer Hunter em 2014, portanto está fazendo 11 anos esse ano. Ele nasceu como uma plataforma, eu brinco que quase hedonista. Então, ele nasceu focado a partir de um ano sabático que eu tirei em 2013 e descobri que eu estava viajando para onde estava sol. E falei, uau, quem sabe eu tenho algo para inspirar as pessoas aí, porque eu estou planejando meus próximos destinos para onde está calor. À medida que os anos foram passando, e principalmente com a chegada da pandemia, eu entendi que verão era mais que uma estação do ano, um estado de espírito, né? Aquele momento de lockdown, do começo da pandemia, em que, teoricamente, a gente não podia sair de casa, né? Ou a gente se arriscava a fazer pequenos passeios. Falei, de que maneira eu amplio um pouco as minhas editorias, de modo a falar de qualquer assunto, não necessariamente só de praias e pessoas queimadas de sol, qualquer assunto, mas com viés solar, positivo, sustentável, empático. E foi aí que, de fato, a plataforma começou a ser conhecida, quando a gente começou a abordar diferentes tipos de assunto, mas com esse foco solar, positivo. Ô, Ricardo, tem uma coisa do Summer Hunter, assim, que eu sinto muito, que às vezes eu vejo um post e parece que você estava no papo que eu estava tendo no dia anterior, assim, aquela coisa meio do algoritmo. Mas, também com a Junta Local, eu sempre senti isso. A gente começou na Junta, né? Tinha 10 anos nessa trajetória. E eu sempre senti na Junta, e também sinto isso no Summer Hunter, que vocês são meio que uma joaninha ali, ou um beija-flor tentando fazer verão ali, salvar o incêndio que está acontecendo em diferentes frentes, né? A gente aqui está falando de gastronomia, de alimentação, de comida, de se encontrar, mas eu acho que tem esse lugar questionador do comportamento, né? Da gente não ir com a manada, né? Não ir com o que todo mundo está colocando como posto, e acho que hoje em dia, no mundo virtual, isso é muito mais fácil de você ir, né? A gente estava falando sobre isso mais cedo, né, Ricardo? Às vezes você está, sei lá, estudando para um assunto específico, a hora que você vê, você está vendo receita de pudim na cozinha de chia, fazer panqueca às 3 da manhã. Exato. Como é que vocês, e isso é uma curiosidade genuína, assim, como é que vocês se mantêm firme no que é tendência, mas também no que é originalidade? Como que vocês se inspiram para conseguir ser tão inspiradores para tantas pessoas? Acho que algo importante de falar, somos um grupo hoje em dia de 9 pessoas, mais uma força comercial, a maioria jornalistas de uma outra época do jornalismo. E eu entendo que a prática do jornalismo não muda, né? Não existe, sei lá, jornalismo tradicional. Tem o certo e o errado, né? Eu brinco que o modo de fazer um carrossel do The Summer Hunter ou uma reportagem da revista Piauí
basicamente não muda. A maneira de se apurar é a maneira de você checar a informação. Então, acho importante dizer isso, esse cuidado que a gente tem na hora de entregar um serviço, uma inspiração, uma informação que, de fato, a pessoa vai poder confiar. Né? Naturalmente, a gente não consegue ter a profundidade que uma revista Piauí, que uma matéria da New Yorker tem, mas o que a gente consegue enxertar de texto ali no Instagram, a gente faz. E acho que a gente tem feito isso com certo sucesso, né? A gente põe muito texto, as pessoas não percebem, que nem dá remédio para criança. É muito texto, as pessoas não percebem, ali em colorido, foto bonita, que estão lendo ali 4.000, 5.000 toques num post. Quando você pergunta ali da tendência, sem perder a verdade, eu acho que duas coisas. Uma, como eu disse, a gente vem ali, os sócios, eu tenho 2 sócios, que é o German Carmona e a Adriana Sete, a gente vem de empresa grande, muitos anos. Então, o Summer Hunter a gente escolheu apostar por uma crença também, um estilo de vida, ainda que seja um negócio, mas uma crença. Então, a gente tenta não abrir muitas mãos dessa crença, porque a gente brinca, senão a gente não tinha saído onde a gente estava antes. Né? Então, ali tem uma crença que a gente tenta manter firme. Obviamente, para o negócio funcionar e crescer, você tem que abrir exceções e negociar, né, com marcas e tal, e tá tudo certo, acho que faz parte da vida de qualquer tipo de relacionamento, né, você negociar e ceder. E quando você diz, puxa, parece que é o que eu estava pensando ontem. Eu acho que tem duas coisas. Uma é você estar curioso pelo que está acontecendo no mundo, e provavelmente o que você está pensando, a gente, enfim, quem sabe seja um pouquinho mais velho, é o que eu estou pensando também, né? E discussões entre as pessoas. Ele é uma equipe, metade das pessoas 40 a mais e metade das pessoas 30 a menos. Então é super importante, né? A gente ali tenta deixar as pessoas muito à vontade, principalmente os de 30 a menos, para dizer coisas que a gente não se deu conta que a gente está prestes a ser cancelado. Mas é coisa que a gente aprendeu, é a maneira que a gente aprendeu a trabalhar e tal. E vice-versa, né? Ensinar essas pessoas de 30 a menos outras maneiras de se comunicar e entenderem que o mundo muda também e não é só a audiência delas. Mas exemplo do post de hoje, né? A beleza de ser tio e tia, ou ter tio e tia. Foi de uma conversa. Metade da nossa equipe não tem filhos, é 40 a mais. E a outra metade ou está grávida ou já tem. E a gente falou assim, nossa, olha, realmente a gente ficou para titio. De um jeito positivo. Eu falei, puta, eu adoro e quero ficar, vou continuar assim. Falei, vamos fazer um post disso? Vamos. Normalmente acontece isso, são dores ali. Puxa, meus pais estão ficando velhos, doentes. Vamos falar a relação com pais e avós? Então, na verdade, vem de um encontro de gerações e de ideias, isso que a gente acaba lendo no Summer Hunter, né? Então, é a importância de se encontrar. Que eu acho que a junta, enfim, é a epítome de tudo isso, né? Tá no nome, né? A gente junta. Não dá para ser online, né? Não dá. A gente até tentou, mas a gente está até no momento agora de abraçar realmente a coisa do espaço de encontro na cidade, né? A gente está aqui na sede da Junta Local, a gente tem feito desde lançamento de livro até samba, tem um café com um cardápio muito bem alinhado, né, com a nossa filosofia, porque a gente acredita nisso, no encontro, né? Daqui a pouco a gente vai estar operando o Mercado São José, em Laranjeiras, que vai ser mais um local de encontro, né? E aí é o encontro, né? Igual o Ricardo estava indo ao encontro, né, do Sol, acho que a trajetória de todo mundo na Junta é o encontro ao produtor, à feira, né? Esse é o nosso estado de espírito, né? E esse resgate da rua, de certa maneira, né? A gente está perto do Carnaval, estou pensando um pouco, fazendo um paralelo, né? Como teve o resgate dos blocos, né, pequenos de rua, teve esse resgate das feiras também, com a Junta Local, né? E é uma coisa muito antiga, né? A comida é uma rede social. Se a comida é uma rede social, a feira é como se fosse um aplicativo antigo, né? Né, a nossa trajetória foi isso, assim, de todo mundo estar na Junta. A gente não estava assim, necessariamente estudando tendências, a gente estava indo atrás a gente queria conhecer produtores. Provavelmente quem está estudando tendência está se... Tá estudando vocês, tendência. Na verdade. Vocês são a tendência, eu sempre foram. Não, mas assim, é porque, claro, assim, na minha pesquisa, né, no meu trabalho antes, né, que levou para a Junta eu pesquisei bastante, assim, o jornalismo gastronômico. Eu fiz uma tese estudava paladar e tal, e eu ficava muito incomodado como a mídia gastronômica estava naquele lugar ainda só de falar de vinhos importados, de chefes estrelados e técnicas importadas, ingredientes importados. Aquilo me dava, assim, legal, assim, eu gosto e tal, aprendo muito, acho que isso é importante também para produtores, para quem está comendo, né,
expandir seu repertório e tal. Mas assim, o universo da comida não tá ali, tá no dia a dia em casa, tá numa barraca de feira, tá às vezes numa comida que não dá muito certo, uma combinação. Mas é isso, né? A cozinha estava num lugar muito distante das pessoas, né? E a gente, assim, a gente queria aproximar, né? Juntar quem come e quem faz. Foi um pouco essa mesma esse impulso, né, de ver uma coisa, de sentir que ali você tá faltando alguma coisa e tentar criar um lugar, um espaço, quase uma coisa meio egoísta, né, para você. Mas aí você vê que tem outras pessoas que também estão procurando isso e de repente essas pessoas fazem parte de uma comunidade, né? As pessoas se identificam, apesar, né, de trajetórias. É isso, né? Tem gente mais velha, mais jovem, tanto na nossa comunidade. Hoje somos uma comunidade de mais ou menos 180 produtores e na nossa equipe. Que é isso, tem os anciões, eu e o Bruno, que somos os tios, e tem a galera nova que vem cheia de ideia, a gente aprende com eles aprendem com a gente, eles ficam zoando a gente, eu sou muito do texto, e a galera é do vídeo, do meme, mas acho que é desse equilíbrio, né? A primeira feira que a gente fez, a gente falava, é uma anarquia organizada, e desse yin-yang aí que vem a energia também, acho que a gente tem essa coisa em comum. E tem esse encontro também com as pessoas que vão à feira, né, que frequentam a feira. Então, se vocês puderem contar um pouquinho, o que vocês acham que é essa importância de se encontrar fisicamente, né? Ricardo, o Summer Hunter faz também alguns encontros presenciais, né? Apesar de ser gigante na comunidade online, vocês foram buscar isso. E você falou que houve uma tentativa do digital, mas que percebeu que o lugar era no encontro presencial. O que a gente perde, né, quando acha que está se encontrando, mas na verdade a gente está se encontrando digitalmente só, e o que a gente ganha quando vai para a rua e encontra? Perde experiência, risco. A gente tem um discurso muito claro ali que foi se materializando durante os anos, que a rede social que a gente mais gosta é offline. Então a gente entendeu, até pelo nosso desejo social, e a gente nasceu digital, e o nosso negócio, enfim, a grande parte é digital, mas que só faria sentido se aquilo fosse um meio para encontrar as pessoas ao vivo. Através da casa, que é algo maior, uma coisa que a gente chama de sessions, são encontros menores, qualquer tipo de evento, tanto faz. Brunch, café da manhã, prática de yoga, corrida junto, mas a gente precisa usar o que a gente criou de audiência nas redes sociais para encontrar ao vivo, senão não faz sentido. Para a gente não é o suficiente a conexão que a gente tem digitalmente, a gente quer encontrar ao vivo. Eu faço uma brincadeira que tem gente que critica Bumble, Tinder, aplicativos de date, e eu acho ótimo se você se dispõe, e aqui é uma metáfora, a encontrar pessoas e correr riscos, né? Seja quebrando a cara, seja se decepcionando, mas eu acho que a vida é isso, é você estar disposto a correr risco, só corre risco vivendo, né? Atrás de uma tela você gera dopamina, que às vezes é suficiente para você estar feliz, mas você não corre risco nenhum. Vou só falar o que a Junta Local é também, que de repente não sabe, né? A gente está fazendo 10 anos, a gente também tem a mesma idade, mais ou menos, a gente vai fazer 11 anos, agora em 25, né? Então, mais um paralelo aí. A gente é uma organização que apoia uma comunidade de pequenos produtores, que aí vai desde o agricultor até um torrefador de café, um empreendedor gastronômico, interessados em mudar o sistema alimentar. E a gente faz isso através de diferentes plataformas, né? A gente já teve a plataforma online, né? A gente vai voltar para isso, e tem as plataformas físicas, que nada mais, nada menos são as feiras. A gente tem diferentes tipos de feira, e agora, né, e eventos, a gente faz curadoria para festivais musicais, e agora a gente está com esses espaços, né, a sede, daqui a pouco o Mercado São José também. E a gente apoia fazendo isso e ouvindo todo mundo e tentando organizar isso, organizar as demandas, apoiar, incubar de certa maneira, mas assim, basicamente de promover esses encontros, porque assim, a maioria das coisas legais que aconteceram na Junta não foi porque a gente sentou, fez um business plan, fez não sei o quê, foi porque ali num papo, no final da feira, entre um produtor e o outro, caramba, não sei o quê, começou a usar insumo do outro, ou se inspirou numa coisa, ou aprendeu alguma coisa sobre como montar a barraca.
isso é muito rico, né? A nossa origem está bastante um pouco no online, porque assim, na época era Facebook, a gente marcava uma feira no Facebook e as pessoas confirmavam e iam lá, e a gente conseguia ver mais ou menos se a feira ia estar cheia ou não por conta disso. Mas assim, uma vez que as pessoas chegavam na feira, a essência é totalmente ali. Pode estar quente, pode estar chovendo, o barato era conhecer o produtor e é isso. Ah, o pão de queijo, como é que é? Como é que minha sua avó faz? Você faz com polvilho assim, polvilho assado? Tipo uma conversa boba assim, vai longe. Vai longe. Você é da onde? Não sei o quê. E eu acho que isso, né, as narrativas, as histórias por trás da comida são coisas assim que não dá para fazer online, né? Claro, porque tem um elemento, né, estético, né, olfativo, é gosto, né? Tem o hedonismo aí também. Para mim está muito ligado a esse hedonismo de não só de estar com a comida, estar com as pessoas, tá num ambiente que está todo mundo feliz. Mas, por exemplo, hoje eu vejo muito esses TikToks, os que de receita, que é corte rápido. Pá, 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 pum. Assim, para aprender uma receita é ótimo, mas assim, não tem história nenhuma, não tem narrativa nenhuma. Assim, pode ter sido feito por um adolescente em Xangai ou por uma velhinha no interior da Paraíba. Não tem contexto, né? Não tem contexto. Tipo assim, é uma coisa para ali ser consumida e gerar algoritmo. E eu acho que essa coisa de ter contexto, ter história, ter cheiro, ter bagunça, é só na rua. E nesse sentido, o Rio de Janeiro é uma festa, né? Você tem, né, as nossas feiras, tem feiras de rua, tem feira de rua do lado da praia, na praça. Isso é um patrimônio. E tem diálogo, né? Porque no online as conversas não são olho no olho. Mesmo que seja num Meet online, você acha que você está olhando no olho, mas a dinâmica da conversa é totalmente diferente. Na verdade, comer junto é um ato civilizatório, né? A gente se tornou civilização sentando em torno de uma comida, olhando no olho, aprendendo a falar, a ouvir, e a gente vive tempos hoje em dia em que cada vez menos as pessoas se escutam, né? Mesmo na dinâmica desse podcast, a gente já gravou online e já gravou presencial. Muda, né? E muda totalmente Muda a dinâmica da totalmente. conversa, né? Não é a mesma coisa. Mas sabe que eu fiquei escutando, Ti, sobre isso e pegando esse paralelo do online? Tem umas coisas, os símbolos que acontecem quando a gente se junta, que não tá, né? Às vezes você põe aquele fundo de tela blur ali, ou põe um banner e você não consegue ver onde a pessoa tá e captar inspirações dali. E a junta, para mim, ela é um grande polo de empreendedorismo, né? Eu sei que a gente tem 1 milhão de coisas ao redor da junta, mas eu, enquanto ajuntada na segunda edição, né, eu lembro direitinho quando eu vi Ocus Pocus. Foi uma coisa que explodiu minha cabeça. Eu falei, gente, eu preciso levar meu game aqui, porque tem uma galera aqui que tá fazendo um branding muito legal. E aí ia conversar com o Rafa da Slow, e aí ele tava falando de pão de fermentação natural quando ninguém falava. Então, eu acho que o risco, eu adorei essa palavra do risco, de você sair e se arriscar, porque realmente a junta, ela é um risco. E ir para um evento é um risco. Vai estar calor, você vai pegar trânsito, você vai chegar lá, você vai ter que carregar sacola, e aí pode ser que você coma alguma coisa que está apimentada demais, porque a pessoa também errou na mão ali, e é isso, faz parte, né? Eu acho que a gente está cada vez mais se acomodando com as comodidades que estão sendo colocadas. E a gastronomia, a comida em geral, ela está perdendo o que ela é. Né? A gente está parando de errar na cozinha, isso é impressionante, porque a gente está parando de entrar para a cozinha, chamar pessoas para cozinhar, chamar pessoas para provar uma receita que você inventou no dia que está horrorosa, mas tudo bem, a gente vai rir disso. Então, eu fico muito feliz de ter movimentos como o de vocês, que estão questionando isso, porque cada vez que eu entro num TikTok, no Instagram da vida, eu falo, gente, a galera foi. A galera foi para um caminho que eu não... E eu acho muito legal você falar que vocês não estão mais online. Como é que foi essa decisão de, não, isso aqui não é um jogo pra gente, vamos voltar para o que a gente faz? Então, para falar sobre online, a gente tem que falar primeiro sobre fracasso, né? Assim, de modo geral, a junta é um local muito bom para o fracasso, né? Que é isso, quem está começando, quem está empreendendo, precisa fracassar para aprender. Então, seja numa feira que não vai muito bem, mas que vê uma outra ideia, ou então consegue conversar 20 minutos com o cliente
e que depois vira um cliente para a vida toda, né? No nosso caso, o online tinha uma dimensão, né, de divulgação, de Facebook, de rede social, depois a gente teve um blog, etc. Mas tudo sempre levando para as pessoas se encontrarem, né? E também a gente tinha uma plataforma online. A Junta nasceu da junção da ideia de uma plataforma online feita sob medida pequeno produtor. Então, cada produtor que a gente selecionava, juntava ali, podia vender seu produto de acordo com... Ele era soberano ali, definia o preço, tamanho, etc. E eu colocava lá, né, que para cortar o intermediário e para ser de baixo custo, então os produtores, a gente oferecia essa plataforma e tinha um sistema de ponto de retirada. Então, assim, apesar de ser online, ele tinha uma dimensão forte de encontro. A gente não entregava em casa. As pessoas tinham que iam vir. na comuna no começo, depois já teve na casa Não, e da os Glória. ajuntados, eles eram voluntários nos E era sábados assim, de manhã. não eram funcionários, os próprios produtores que faziam ali a recepção, conferência, triagem. Separando as sacolas. Então, assim, era um negócio bem... Um match acontecia ali. Bem, Ou não, era né? um match de produtores e entre si tudo e tal. acontecia. Assim, dava muito problema, mas a gente aprendia muito. E a gente foi evoluindo, foi melhorando, foi criando sistemas. Aí, à medida que foi criando, a gente foi fazendo estoque, a gente contratou algumas pessoas, o site foi melhorando, mas era um ponto de encontro. Os produtores, às vezes, ficavam amigos ali, estavam lá conferindo não sei o quê e fofocando um no ouvido do outro, um ajudando no perrengue. Ah, fiquei sem isopor, não, uso o meu. E quem comprava ia lá, ficava na fila e conhecia. Aí na fila conversava com a pessoa. Ah, você também gosta do queijo do Sítio do Bicho Sem Vergonha? Você também gosta do kombucha do carro, não sei o quê? Aí teve uma sacola que foi um caos. E a gente começou a pegar voluntários, clientes para ajudar. E aí foi um cara que ia sempre, um senhor de óculos assim, aí, pô, super gente boa, eu fui conversar com ele depois, ele era um neurocirurgião e estava lá conferindo alface. Tipo, isso não estado, isso acontece ali. Não, e tinha uma coisa também, quando você estava separando, que era para ver o quão expert você era. Porque era assim, na parte de hortaliças, você tinha que saber o que era grião, o que era... Sabe assim? Aí, porque você viu o nome e aí, cara, era aquele... Então, tinha um... Você já ralou, você já ralou ralei, bastante ali na conferência. Ali, tinha um pré-estudo. Não, e às vezes é isso, né? E às vezes tinha 2 tipos de salsinha, não sei o quê, e você via ali... Tipo assim, a embalagem tinha 3 tipos de tamanho, né? A geleia, mas estava muito pequenininho. Aí você falava pro produtor, cara, tá muito pequena a sua letrinha, então ia. Aí é claro, né? Aí isso foi um aprendizado nome e aí isso era complementar a feira, né? No começo as pessoas pediam online, iam buscar e no ponto de retirada a feira rolava. Então eu conhecia os produtores que estavam ou na conferência ou estavam ali fazendo a feira. Aí evoluiu as feiras, a gente separou o online da feira e no online a gente evoluiu muito também. E aí, depois da pandemia, a gente teve que começar a entregar em casa. E teve que fazer bastante investimento em tecnologia e a gente queria manter o mesmo padrão do ponto de vista de princípio no online, que é muito difícil. Então, na junta local, assim, você ia no site da sacola da junta e não era alface. Tinha alface do sítio não sei o quê, que era tal tamanho, tal preço. Tinha 4 tipos de alfaces. Então, se você está querendo eficiência, preço, escala, não dá. Não são os 4 você tem que, alfaces, enfim. Então, a gente ficou nesse jogo um tempo. A gente entregava super bem. A gente chegou a ter um sistema também de assinatura, o Assina Junta, que a gente... botava também a marca da nossa curadoria, então tinha uma caixa de cafés especiais, que era incrível, tinha uma caixa de vinho natural e queijo, não sei o quê, que assim, não tinha em nenhum lugar no Rio, só tinha na junta. Só que é isso, exigia um investimento e a gente foi perdendo tesão, de certa maneira. E por que vocês tiveram que entregar em casa? As pessoas... Pandemia, não se sentiram mais... Não podia tá, por causa da pandemia. Um ponto de retirada. A gente parou de fazer feira. Então, assim, os Não produtores podia da junta local retirada. tinham que vender pela plataforma online. E por um tempo funcionou. E aí, depois que você cria, né? Depois que você tira o gênio da lâmpada, não dá para colocar de volta, né? Então, a gente tinha lá o que a gente faz com isso. E aí, a gente foi indo, tentou parcerias, mudar, blá, blá, blá. Mas era uma coisa que, assim, ainda mais para a nossa equipe, que eram pessoas
apaixonados por comida e por encontro, e não necessariamente por venda online, tecnologia, métricas, tráfego, enfim, a gente aprendeu isso, a gente entregava bem. Só que aí, quando a gente veio para esse prédio e a gente ganhou a chamada pública lá do Mercado São José, assim, gente, É isso. é isso que a gente quer fazer. Não é assim, crescer, escalar, estar em vários lugares, porque a gente não consegue estar lá fisicamente. Até tinha planos, né, de ter comunidades em diferentes lugares e tal, mas assim, a gente optou por, a gente vai ser muito denso, vibrante, mas a gente só consegue ser isso aqui. Porque é isso, aqui a gente consegue trazer um produtor de vinho natural, tem um cardápio especial, tem um DJ, tem uma música, né? Porque a Junta também foi juntando isso também, uma parte melhores festinhas. artística, cultural, festinhas, lançamento de livro, já teve livro. Pô, só no segundo semestre aqui teve lançamento do livro da Neide Rigo, do Ultraprocessado, do Chris Van Tulleken. Então, pô, para quem gosta, quem está, né, querendo ser inspirado, vem para cá. Então, foi por isso que a gente abriu mão do online e a gente, assim, tá jogando toda a nossa alma, todas as nossas fichas na vida, na pista. Na pista. Ricardo, você pode contar um pouquinho, assim, como é que a alimentação entra nessa busca por uma vida mais solar? Como a comida também faz parte dessa busca por uma vida, claro, mais saudável, mas também mais conectada com o real, com a É interessante que a presencial. gente faz, não é uma editoria, enfim, a gente não tem editorias fixas ali, né? Mas a gente aborda muito esse tema, em diferentes níveis, né? E às vezes muito provocador, então questionando se o veganismo vai salvar o mundo, inclusive com o Neide já fizemos coisa, com a Eliana, não vou lembrar o sobrenome. Azevedo, enfim, a gente traz as pessoas provocadoras ali, até porque a gente não tem o conhecimento para falar, né? Então a gente chama elas para colocar, para elas falarem ali o que pensam. Então a gente sempre questiona, né, essas coisas, mas quando você fala da alimentação e o assunto que estava vindo antes, da vida online e a vida digital, eu fico pensando na diferença que é você comer, e de novo a gente vai para o risco, né? Numa mesa, seja num restaurante ou com a família, e você pedir comida. Ainda que seja a mesma comida, né? O mesmo prato, né? E aí eu vejo que tem uma geração, e a gente tem que correr o risco para não ser engolido por esse formato, que eu chamo de geração CTA, Call to Action, chamada para uma ação, que é uma palavra do mundo do marketing, né? Que você perde o traquejo do social, né? Você fala, eu quero um hambúrguer sem alface, e algo acontece, né? E quando você vai para a vida digital, pós-pandêmico, que a gente trabalha muito remoto, você percebe que você começa a tratar as pessoas assim, né? Você não tem mais o cafezinho, e eu sou totalmente contra o trabalho presencial, para coisas que não precisam, exemplo do Summer Hunter, mas sou totalmente a favor de, ao invés de a gente trabalhar juntos, hoje a gente vai passar o dia juntos. Isso. Seja no bar, no restaurante ou tomando café. Isso é super importante. Pra gente, eu acho que para todo mundo. Mas você percebe que você esquece que tem uma pessoa do outro lado, né? Então você fala, eu dou um comando e eu quero que essa pessoa me responda, né? Do mesmo jeito que eu dou um comando no ChatGPT, no Slack, no Trello. Alexa, a gente fez um post desse, né? Meu nome não é Alexa. E eu acho que quando a gente vai para o mundo da comida, eu acho que eu não sou a melhor pessoa para falar de fato do que é certo ou errado de nutrientes e tal, ainda que a gente tem um discurso muito claro ali que a gente não é 8 nem 80, né? A gente está vendo um movimento um movimento geracional e das indústrias, em consequência, de beber menos álcool. A gente vê que os jovens aí, 25 menos, 30 menos, estão preferindo eventos diurnos, o que é ótimo. Acho que tanto faz diurno ou noturno, desde que continue fazendo eventos, né, e continue saindo, né? Então, por esse lado é ótimo, mas bebendo menos. A gente tem parcerias grandes com Heineken, com outras bebidas alcoólicas. Inclusive, eles nos pedem para fazer posts. Sem álcool também é bom. Mas a gente, de novo, não é 8 nem 80. A gente gosta de beber. A gente entende que é beber menos e com qualidade. Eu acho que a comida é a mesma coisa. A gente gosta de hambúrguer,
é comer um hambúrguer melhor e com qualidade. E acho que em tudo, isso, em tudo na vida, em tudo, na festa, em tudo, né? Acho que tem que ser, não pode ser radical. Você não pode começar a correr querendo fazer uma maratona numa semana e extravar, que é o verbo da moda, para todo mundo, né? Você tem que correr menos pela performance e mais pelo prazer. E acho que com a comida é a mesma coisa. Então eu entendo que essa tal geração CTA aí é muito arriscado, porque daqui a pouco você é obrigado, e a vida é assim, a sentar com a tua família para comer, e não adianta nada você estar sentado com a tua família se ninguém conversa, né? E tá todo mundo no celular. Cada um com a sua comida Cada um com a sua... específica, porque eu posso pedir exatamente o que eu quero, né? Quando eu Exatamente. peço Você delivery, tem não opção é de... a mesma comida sendo dividida. Você não negocia, né? Ou seja, você não corre risco, né? Então, acho que a comida, acho que você falou que é uma rede social, né? Cara, é o jeito mais fácil, é o que eu mais gosto. Quem sabe onde eu mais gasto dinheiro é tentando reunir pessoas e usar a comida quase como uma desculpa para estar com elas ali conversando. E como você disse, às vezes de um assunto bobo vem outras histórias, você conhece outras coisas de pessoas que você conhece há tanto tempo. Você sabe que me veio aqui, né, você perguntando essa questão solar, e eu lembrei da última ida nossa na fazenda, as meninas acompanharam minhas filhas, eu tenho gêmeas de 5 anos, e elas acompanharam o processo de fazer uma pamonha. E para quem sabe... Eu acompanhei também. Você estava lá? Tava. Não sei se foi na mesma vez, porque sempre tem pamonha rolando, mas é isso, é um processo que demora o dia todo, porque você vai apanhar o milho, aí depois você descasca o milho, aí depois você debulha o milho, aí depois... E tem um vídeo que viralizou de uma influenciadora pegando uma pamonha e falando, gente, que demais esse design, você já viu? Essa embalagem, uau, eles imitam a casca, como é que chama isso, gente? A palha do milho. E aí o amigo fala, não, é a palha do milho, né? Assim, de novo. E aí eu sempre, assim, acho que esse processo da fazenda, né, que a gente sempre gosta muito de voltar, sempre que eu sinto que as minhas filhas estão se desconectando muito, a gente volta para uma imersão. Ela também é desse lugar assim, solar. Me veio muito o pôr do sol, que foi a hora que a gente comeu a pamonha. A gente começou a pamonha no nascer do sol e a gente comeu a pamonha no pôr do sol porque demorou o dia todo. E tanta coisa aconteceu no meio dessa pamonha, né, assim, que não dá para você descrever. E é muito para além da comida, né? Então, eu acho que esse podcast, o intuito dele é a gente entender como que volta às origens. Meu pai sempre falava isso, que a origem é o destino, né? Então, a gente tem que voltar e questionar. Eu acho que essa geração nova, ela tá pouco questionadora. Ela tá questionadora em vários aspectos que são incríveis, a gente está avançando muito. Mas eu sinto que para alimentação, a nossa geração questionou mais. Eu não sei se vocês sentem isso, principalmente você, Ricardo, que acompanha muito. Eu não tô vendo tanto a galera gastando um dia inteiro. Parece que não é interessante passar o dia inteiro em volta de uma pamonha. Você sente isso? Quem sabe haja um interesse menor, mas quando você fala isso, eu ouço, e acho que vai de encontro ao tema, né? No elevador penso na roça, que é o tempo das coisas, né? A gente não se dispõe mais a gastar tempo para esperar as coisas acontecerem. Que acho que vai muito de encontro ao que eu falei do CTA, né? Você quer coisa automática. Você quer a pamonha, eu não quero ver a pamonha fazendo. Sabe? Eu não quero entender de onde vem o coco. Eu só quero o coco, eu só quero a pamonha, eu só quero filé de frango. Tem um fazer também que a gente talvez não esteja mais disposto, né, a colocar esse esforço. Então a gente só quer assistir a comida. Na verdade, a gente assiste muito, rapidinho, porque eu também não tenho tempo. Por isso tem tantos programas de o paradoxo TV. Nunca assistiu tanto programa de televisão Mas e cozinhou tão pouco. Tem um programa que eu acho que vai um pouco contra tudo isso, e que eu achei ótimo, na Apple TV, que cada episódio é contando a história de um ingrediente. Do René Zonova, né? Primeiro, a pimenta é maravilhoso. Fiquei um pouco decepcionado, porque eu descobri que tabasco é americano, não é mexicano. Mas ele é outra coisa, porque ele mostra o tempo das coisas, né? O tempo que você precisa para a pimenta secar e ficar pronta. O milho, o atum. Então é uma outra coisa daquele ritmo de quase reality show, de estar cozinhando, e tanto faz se está cozinhando o atum, o frango ou a pamonha, né? O importante é a briga entre si das pessoas, né? E é a competição. Então acho que está faltando... Enfim, falta você saber que o prazer nem sempre é imediato.
E quem sabe as pessoas não estão dispostas a isso, mas no fim do dia, provavelmente ela vai dormir melhor, porque ela passou o dia inteiro vendo alguém fazer pamonha. Ou ajudou a pegar o ovo, ou a ordenhar a vaca. Vai mudar. Ela não sabe, mas vai mudar a vida dela. É como você gasta o seu tempo não útil, né? Pode ser Ostentação é o novo... como que é? assim, se eu posso ficar... Eu acho que o Seinfeld fez um post recentemente, que é ele fazendo café naquela cafeteira moca italiana, né? Que é um prazer você poder gastar o seu tempo esperando o café pingar, né? E a gente não gasta mais tempo esperando o café pingar. Eu acho que isso é o verdadeiro mindfulness. Eu vou ficar fazendo isso enquanto eu estou vendo o café pingar. O que eu vou resolver enquanto o café pinga? O tempo que você economiza não fazendo uma pamonha, você vai fazer o quê? Você vai ficar scrollando, né? Eu acho que o bonito, né, de fazer uma receita, às vezes assim, fazer uma receita que demora 3 horas. Não faz sentido, né? E também envolve o processo de comprar, não sei o quê, lavar a louça, então coisa depois, assim, não faz sentido do ponto de vista, assim, de eficiência, mas faz todo o sentido do ponto de vista de satisfação mental, de conexão com pessoas, que é isso, você vai, né, na feira, vai em algum lugar, vai até no supermercado, né? Apesar de hoje em dia ter o caixa automático, você conversar com alguém, fazer uma piadinha com alguém na fila, carregar a sacola, sentir o peso, guardar, e isso tudo aí entra numa coisa assim que eu acho que também que acho que é essencial, que cozinhar não é só fazer o prato, é todo o processo de gestão. E se as pessoas não sabem fazer isso, não fizeram isso em casa, elas nunca vão cozinhar, que nem viajar, vão querer tudo né? pronto. Então, o prazeroso é você planejar a viagem, você escolher o destino, né? E acho que cozinhar é a mesma coisa. E por isso que às vezes, né, um aplicativo, não sei o que, é um perigo, porque essa conveniência tem um custo muito alto, né? E é uma falsa conveniência, uma conveniência que tem, né, impactos sociais, tem impacto no mercado de trabalho, tem impactos ambientais. Então, assim, a gente está nesse sentido, né, essa nova geração, que é a nova geração que está a mais ameaçada por de repente o papo ficou apocalíptico, né? Mas é que está, né, fazendo, né, é o call to action, tem que fazer um call to action que envolva esse pensamento sobre a comida. E só queria falar que realmente isso que você falou, de você estar pensando uma coisa e aparece nele, é real. É impressionante. Estava lendo muito sobre bebidas não alcoólicas, movimento sobre coisa, e aí eu abro o negócio e tá lá. Ele é tipo vidente, ele não é algoritmo. É sócio russo e outro chinês. Mas sabe que a gente lançou um manifesto esse ano, que está na nossa revista, cujo título é Desacelerar para se Maravilhar. Ah, que lindo. A gente é super otimista, eu acho que eu não tenho uma visão apocalíptica, eu acho que o mundo só melhora, apesar de estar cada vez mais quente. E verão, esse é um outro assunto. Verão virou uma questão política, né? Depende da tua classe social, do que você faz, enfim, não é todo mundo que consegue aproveitar o verão do jeito que a gente aproveitava ou acredita. Mas o desacelerar para se maravilhar, e aí vem meu lado otimista, eu sou super partidário de ChatGPT e IA, não para você produzir mais, mas para você ter mais tempo, quem sabe, para passar o dia fazendo pamonha. Então, de fato, em vez de eu gastar 5 horas fazendo uma coisa, eu vou gastar 1, e de que maneira eu vou usar essas outras 4 horas para ver o café pingando, e não para produzir mais. Mas a história mostra que normalmente não é bem assim que acontece. Mas a gente, enfim... Nas revoluções tecnológicas, a gente tem sempre essa esperança de que agora eu vou gastar meu tempo vendo o café pingar, ou com outras coisas maravilhosas. Mas ali no nosso microcíssimo cosmo, a gente tenta aplicar isso. Mas eu acho que a sabedoria hoje em dia é isso, né? Assim, não é voltar e não usar air fryer, por exemplo. O air fryer é maravilhoso. Depois que você se rende... aliás, vou comer perfeita, né, fryer, essa pipoquinha. Eu acho. É isso, assim, não sou contra o caixa automático no supermercado e tal, mas assim, você manter o senso crítico de saber que, eu tenho essa conveniência, mas o tempo que sobra eu tenho que fazer alguma coisa que tenha significado. O ChatGPT vai me poupar tempo, não sei o quê, mas, poxa, talvez eu tenha tempo de participar de um clube de leitura, que é uma coisa que está voltando também, né? Só que o problema é que, às vezes, aí que talvez eu não consiga ser tão otimista quanto você, porque muitas dessas tecnologias, elas
são feitas, né? Acabei de ler a Máquina do Caos, assim, são feitas para você passar mais e mais tempo, porque o modelo de negócios depende daquilo. Então, assim, a gente não pode ser contra, mas a gente tem que ter uma capacidade crítica muito grande, e acho que essa capacidade crítica ela vai existir porque você está fazendo outras coisas que não são aquilo. Meu medo, que eu também tenho filha também, é que não saiba que tem essa outra realidade offline, mão na palha de milho, não sei o quê. Para ela, não. Tá, um tempo aqui, um pouco de cada coisa. O problema é que se ficar só em um mundo. A gente, talvez por ser já mais... Pode ser. Um pouco mais grisalho e tal, a gente geração viveu, híbrida, né? A gente Consegue estar no viveu o elevador analógico. e pensar na roça. Eu queria até voltar nesse tema, que é o Porque que é a o gente tem título, memórias né? que, quem sabe, a geração mais nova não tem, né? tem. Então a gente só discute a pamonha, a manga no pé, Porque porque você a já gente viu sabe. isso. Senão você fala, foda-se, desculpa, sabe? A criança fala, Eu acho que faz, a eu gente- quero comer a pamonha, nunca vi isso, não sei que prazer me dá isso. Eu acho que a gente está meio perto de encerrar, então eu queria voltar, porque a gente acabou indo para o começo, que é o No Elevador Penso na Roça Penso no Elevador, né? Que é o nome do podcast vem de um poema do Drummond, porque a gente acha que não dá para ficar só na pamonha, né? A gente não vai consertar o sistema alimentar, porque não tem possibilidade de todo mundo voltar a ficar na fazenda fazendo pamonha e observando a beleza disso. Mas dá para se maravilhar com as coisas na cidade também. Então a gente pode estar na cidade pensando na pamonha, de vez em quando indo para a pamonha. E tem essa beleza da cidade que é a beleza do juntamento, né? Do ajuntamento. Na cidade, na verdade, a gente encontra as pessoas mais perto e tem como tirar algo de muito, muito rico desses encontros. Então, eu acho que quando você junta, na junta local, né? Você junta o produtor rural com o consumidor da cidade, que não teria esse encontro, mas você só consegue fazer isso com escala quando você está na cidade. E o Ricardo também, quando no Summer Hunter, mostra que existem pequenas maravilhas, né, na nossa vida, num alimento ou em qualquer outra coisa, está valorizando o estar na cidade, muitas vezes, o estar em qualquer lugar. Então, eu queria encerrar, assim, que vocês comentassem um pouquinho sobre essa possibilidade de se maravilhar e de viver e de pensar nas raízes mesmo estando na cidade. Drummond, né? Drummond. Sempre Drummond. Bem, eu tenho um privilégio enorme, assim, né? A gente tem uma feirinha todo sábado em Laranjeiras, a feirinha da Junta, que a gente chama, na Travessa Euríclides de Matos, que é uma feira bem de pequenos produtores. E tem uma barraca que eu amo lá, que é a barraca da Associação de Citricultores, não sei o quê, de Tanguá. E lá sempre tem 3, 4 variedades de laranja. Então ali é a minha conexão com a roça. Semana retrasada estava tendo mangubá, que no Rio chamam de carlotinha, e a manga preferida da minha mãe. Da minha mãe também. Que a gente parava na estrada lá para a cidade dos meus pais, Viçosa, que passa por Ubá, e a gente comprava um latão de mangubá, assim, quando eu digo latão, é aquele latão de tinta. E sentava na beirada, ele comia algumas, e aí continuava a viagem, chegava na casa da minha avó e comia mais. E assim, é uma manga que não é uma manga... Não é aquela que vai cortar e vai ser... Não é a manga Palmer maravilhosa, um sorvete, não. É cheia de fiapo, você se lambuza. Só que tem umas que são mais doces, umas que estão assim... que elas ficam ali no calor. E você... Fermentadinhas, assim. E dá aquela pinicadinha e ela tá morna, assim, de ter ficado no sol. Assim, pra mim a feira... Será que a geração mais jovem sabe que existem mangas diferentes? Não, acho que o nosso dever é um pouco criar essas experiências, criar memórias. Se sujar com a manga, né? Fala, tá aqui uma manga, sem faca, se vira. Se vira. Você já viu um bebê comer manga e se sujar todo e curtir? Mas né? isso você tem que... É a história de estar atento, né? As minhas filhas, quando a gente vai chupar manga, eu ponho elas lá na varanda, suja tudo, mas eu faço questão delas terem essa experiência de abrir com o dente. Nem é com a faca, né? Com o dente. Eu acho que tem uma palavra que eu gosto muito, chama microaventuras, né? De que maneira a gente se maravilhar com qualquer rolê.
né? Qualquer rolê pode ser uma viagem, né? Eu acho que foi um aprendizado, pelo menos para mim, na pandemia, que você entende que você não precisa, né? E eu já tirei um sabático, você não precisa de um sabático, você não precisa de 6 meses na Ásia para você transformar a tua vida, né? Então essas microaventuras do dia a dia, seja manga, se sujar com a manga, se perder, dar uma volta na quadra no sentido oposto, já muda o seu dia. Então, acho importante, seja na comida, no dia a dia, no trabalho, no supermercado, se dispor a ter essa visão meio que de turista ou de ingênuo com a vida, em tudo que você faz, sabe? Para mim, isso é muito importante. É olhar, né? A gente, quando turista, olha diferente. Quando a gente está num A lugar gente que não é o dispõe de as coisas sempre. A gente pode diferentes, olhar né? diferente. Enfim, pra os onde a gente tá. brasileiros, em sua maioria, classe média alta, não pega metrô no Brasil. Mas faz questão de comprar o cartão de 7 dias quando vai para Nova York e só anda de metrô e posta foto. Né? Então, cara, é correr riscos. E, Ricardo, eu acho que uma coisa, eu sei que a gente está indo para o fim, mas me veio muito esse paralelo, e eu já vi no Summer Hunter algumas vezes falar sobre isso, que é a normalização do descanso. E eu acho, eu tenho uma amiga que é médica, e a gente estava falando que a gente estava no quadro crônico de ansiedade, quem não está? E aí eu falei que a gente está agora num quadro crônico de descanso, que a gente vai demorar uns 3 anos, que é um estado crônico, e que a gente precisa bloquear a nossa agenda. A Rafaela está ocupada descansando. Porque se você não bloqueia a sua agenda para descansar, a sua agenda ela te engole. E aí é muito difícil você abrir espaço de 12 horas para uma pamonha, ou de 2 horas para se maravilhar e fazer microaventuras. Então eu acho que gosto muito que vocês estão capitaneando isso, depois de uma tendência muito grande de produtividade, de alta performance, de falar, tá tudo bem você descansar, tá tudo bem você ficar por conta do à toa, tá tudo bem você ir na feira e gastar 6 horas para comer um prato que talvez você iria pedir no Rappi Turbo em 15 minutos, né? Tá tudo bem. Mas eu acho que tá tudo bem você bloquear a agenda, desde que você bloqueie e faça, né? Se a realidade do mundo é essa, mas você tem que fazer. O problema é você bloquear a agenda e ir abrindo exceção, né? Fala, a semana não deu, fim de semana não. Ali no The Summer Hunter, e aí a gente pode ser uma exceção, a gente trabalha totalmente híbrido. Eu brinco que é work hard, play hard. Porque meio que a gente está trabalhando o tempo inteiro. Felizmente, uma equipe que eu acho que gosta muito do que faz e, de certo modo, vive. Mas, às vezes, o cara não... O diretor de arte, quando ele entrou pro Summer Hunter, ele perguntou se ele podia se mudar para Bahia. Para Serra Grande. Então eu sei que entre 8 e 10 da manhã ele está surfando. Então não adianta, não vai responder mensagem. Né? Tem aquele livro ótimo, Let My People Go Surfing, do fundador da Patagônia, que é isso, sabe? Então, às vezes, sábado de noite vai dar um belo, vou precisar que você resolva. Mas segunda tarde eu sei que você vai ter o teu rolê de skate e eu resolvo aqui se eu puder te ajudar. Então a gente tem muito essa negociação entre todo mundo, sabe? E aí, felizmente, o digital garante isso. Então, quando eu digo do otimismo, eu falo, se não houvesse o que descobriu-se, né, e não lançou-se, mas descobriu-se possível na pandemia, quem sabe a gente não conseguiria ter um diretor de arte que das 8 às 10 vai surfar. Ou esses dias eu liguei para a repórter, falei, preciso resolver um negócio. Ela falou assim, tô fazendo trança no meu cabelo. Era tipo 3 da tarde na sexta. Falei, então não vou abrir o vídeo. Eu falei, tá bom, vamos lá. É só o digital garante isso. Foi muito bom estar nesse encontro com vocês. Presencial. Presencial. Sentindo o suor escorrendo. Sentindo o suor na Rua do Mercado. No centro do Rio de Janeiro, Rua do Mercado. Encontro no centro do Rio de Janeiro. Obrigada. Obrigada, Bom, obrigado, gente, Vocês, pelo convite. ótimo. Prazer. Incrível.